A paz do Senhor aos irmãos e amigos do nosso canal Edificando Vidas. Prazer tê-los sempre conosco, compartilhando nossos vídeos, visualizando. E vamos neste dia compartilhar um pouco a palavra de Deus. Eu quero nesta manhã desse dia falar sobre um assunto importante, um assunto que nós não podemos fugir dele, porque é algo inegável, algo que não se pode esconder, tem que ser falo, pregado, mostrado. Eu quero falar neste momento sobre a eternidade. A eternidade, que é algo, como eu falei, inegável, real, para todos os seres humanos, seja os que já morreram, os que estão na sepultura, e tantos para os que estão vivos ainda. E a Bíblia fala quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está falando de eternidade, uma eternidade com Deus, uma eternidade desfrutando da salvação eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus. E aqui nesse versículo, em João 3,16, é bem claro a palavra, é bem transparente. Para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem, os que creem em Jesus terão eternidade com Jesus, uma eternidade de salvação. Mas aqueles que não creem em Jesus, infelizmente, irão perecer na eternidade. Quer dizer, irão passar uma eternidade sem Deus, uma eternidade sem paz, uma eternidade no chamado tormento eterno. E a Bíblia nos mostra por diversas passagens, diversas vezes, e no livro de Apocalipse fala sobre a eternidade com mais profundidade. A Bíblia ali trata sobre o juízo final, sobre o destino dos justos e dos injustos, para onde irão cada um na eternidade. Qual será o seu destino final na eternidade? Também fala em Apocalipse que quando abrisse o livro da vida, e diz o texto que aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados ou serão lançados no lago de fogo. Quer dizer, irão passar uma eternidade em tormento eterno. Queridos, a eternidade é algo para nós pensar, meditar e, por que não dizer, nos preocupar um pouco. Para que isso? Para que nós tenhamos mais cuidado, para que sejamos mais responsáveis para com a nossa própria vida com relação à salvação a qual Deus nos outorgou através do seu Filho Jesus. Porque a Bíblia fala em Tito 2, versículo 11, que a graça de Deus se manifestou de forma salvadora a todos os homens. Quer dizer, a graça já foi manifesta aos homens, para que eles a recebam, e recebendo a graça que é Jesus, a salvação por meio de Jesus, sejam salvos. E falando em eternidade, a Bíblia mostra em Lucas 16 uma passagem interessante de dois homens. E a Bíblia diz que um era rico, o outro era pobre. Um vivia uma vida regalada, esplêndida, vestia-se bem, de linho finíssimo, comia as melhores iguarias da época, dos seus dias, vivia uma vida farta, sem aperto, sem aflições, uma vida boa, como se diz, uma vida dos sonhos, realizações plena. Mas próximo dele existia um mendigo, e a Bíblia chama, o classifica, o denomina como Lázaro.
Esse vivia na sua porta e desejava apenas comer as migalhas que caía da mesa do rico. E os cães vinham e lambiam as suas chagas ou as suas feridas. Só que a Bíblia agora mostra um desfecho interessante. A morte dos dois. O rico morreu, como também morreu Lázaro, o mendigo, o que sofria, o rejeitado, o que queria apenas comer as migalhas que caía da mesa do rico. Esse Lázaro morreu, segundo o texto bíblico, em Lucas 16, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Aí quando o rico, que tinha morrido também, abriu os olhos na eternidade, ele estava em chamas, sendo atormentado. E quando ele olhou, ele viu Lázaro no seio de Abraão, sendo consolado. E ele pediu que Abraão tivesse misericórdia, compaixão dele, e pedisse para que Lázaro molhasse apenas o dedo na água e lhe tocasse a língua para que ele refrescasse. Imagine agora a situação dos dois. Um em gozo eterno, em um gozo maravilhoso de paz, e o outro em tormento eterno, em sofrimento eterno. Estava em chamas, e tem mais. Ele queria passar para onde Lázaro estava, mas só que existia um abismo, de forma que ele não podia passar. Ele então lembrou-se dos seus irmãos que deixou na terra e pediu para que Abraão mandasse algum dos mortos que fossem até a sua casa para que pregasse para que eles não fossem para aquele lugar de tormento. Eternidade sem Deus é tormento, é sofrimento, é perecer. Temos que nos preocupar com a eternidade. Muitos focam só nesta vida, no conquistar, no ter, no possuir, no ostentar, e esquece da eternidade, que é algo inegável. Essa vida aqui, queridos, é passageira, e o nosso corpo, a nossa vida aqui é passageira. O nosso corpo ele tem prazo de validade, é questão de dias para ele ser assim vencido pelo tempo. Mas o que mais nos importa é a salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. É a garantia de uma eternidade com Ele. É saber que nele desfrutaremos uma eternidade de paz e não de tormento. Queridos, duas coisas é reais e inegáveis: os céus e o inferno, um lugar de paz e o outro de tormento, dois destinos eternos para os seres humanos. E temos que nos preocupar. Imagine aí, se formos refletir, o que será da minha vida ao fechar os olhos, ao partir para o descanso eterno? Quando Deus me chamar, qual será meu destino? Tem mais, a Bíblia fala em Lucas 12 sobre um homem rico, muito próspero, um agricultor, que iria ter naquele ano uma colheita abundante, uma colheita farta, e iria colher muitos frutos, de forma que os seus celeiros eram pequenos demais para comportar tanta abundância dos frutos da terra. E o que ele cogitou, o que ele pensou? Farei isso, derribarei os meus celeiros e construirei outros maiores, e direi para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, come, bebe, folga. Mas à meia-noite Deus falou com ele: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Isso fala, queridos, de pessoas que só focam nessa vida, no entesourar, no ter, na ganância de mais e mais, e não se preocupar com a sua alma.
A alma é a nossa parte imaterial, é a nossa parte imortal, é algo que não morre. O corpo se desfaz, se desfará, voltará para o pó. Temos que nos preocupar com a salvação da nossa alma. Para que destino ela irá? Para que lado? Existem só 2 lugares na eternidade: céus e inferno. Gozo eterno ou perdição eterna. Como falou Daniel no capítulo 12, versículo 2, dizendo: muitos dos que dormem no pó da terra levantarão ou ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E fica a pergunta: para onde irá sua alma? Já tens você a convicção da sua salvação? Você já é um salvo em Jesus? Já o aceitou como seu salvador pessoal? Lembrando que, para a salvação da alma, só existe um Salvador, que é Jesus. Só existe um Salvador, que é Jesus. Foi Ele a pessoa a qual Deus enviou para salvar a humanidade. Diz João 3,16, volto a repetir: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Jesus e com Jesus. Quer vida eterna? Abraça Jesus, aceite a Jesus, ande com Jesus, sirva a Jesus, entregue o seu coração para Jesus. E tem mais: os salvos em Jesus terão o privilégio de ter a eternidade com Ele, de vê-lo face a face como Ele é, agora coroado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E os salvos tem mais: irão vestir vestes brancas, resplandecentes, irão ser coroados, irão ser bem recebidos por Cristo na eternidade. E Ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, proposto desde a fundação do mundo. É um privilégio saber que em Cristo Jesus nós temos a certeza de uma eternidade com Ele. Eternidade, você está levando isso a sério? Você se preocupa com a eternidade? Qual o destino final da sua alma? O rico insensato de Lucas 12 não pensou na alma, não. Não pensou na salvação. Ele pensou no momento presente, da abundância da sua colheita, em se conformar simplesmente com essa vida. O rico, também da parábola de Lázaro, Lázaro o rico não se preocupou, não. Vivia uma vida esplêndida, vestia-se bem, de linho finíssimo. Mas, infelizmente, ele, quando fechou os olhos e abriu, estava em um lugar de tormento. Porque a sua vida, os seus bens, o que ele desfrutou, foi só nesta vida terrena e não se preocupou com a eternidade. Para muitas pessoas, fica aqui a mensagem, o recado: se preocupe com a sua salvação. Salvação, eu costumo dizer, é para hoje, é para agora, é para já, porque a nossa vida é como um sopro. A qualquer momento Deus pode nos chamar para o descanso eterno, para a eternidade. A qualquer momento. E temos que estar a cada dia com essa convicção, mesmo enfrentando dificuldades, lutas, tribulações, porque faz parte também da caminhada, do processo da caminhada, porque seremos por Cristo recompensados na eternidade. Estaremos lá como vitoriosos, como alguém que venceu.
que conseguiu vencer as tentações, as lutas da vida, e vai ser coroado por Cristo Jesus. Pense nisso. A salvação é mais importante do que os bens desta vida. Os bens são bens, são bons, mas são temporais, são passageiros. Só servem para essa vida, só para essa vida. Quando morre, não leva nada. Tudo se desfaz, até o caixão, a roupa, a carne. Mas o que mais importa, queridos, é a salvação. Porque os mortos em Cristo, está escrito que eles ressuscitarão. Eles ressuscitarão. Eles têm essa esperança. Os que morreram em Cristo têm essa esperança. Eles não estão mortos, como se diz, mas dormem em Cristo Jesus, na esperança da ressurreição para a vida. Eternidade. Pense nisso. Leve isso a sério. Porque salvação é uma coisa séria. É tão séria a salvação, meu irmão, meu amigo, que Deus deu o seu único filho. Ele doou, ele enviou o seu único filho para morrer por nós numa cruz, para ser humilhado em nosso lugar, para ser coroado com coroa de espinho, para sofrer as agonias, as afrontas, para nos dar a salvação que nós, como seres humanos, não podia alcançar, a não ser pelos méritos de Cristo, a não ser pela obra que ele realizou por nós no Calvário. Porque ele foi moído por nossa causa, ele foi transpassado por nossa causa, ele sofreu. E diz a Bíblia que ele foi obediente ao Pai na sua missão, foi obediente a Deus até a morte e morte de cruz. Lembre-se, Jesus sofreu por nós em obediência ao Pai, para realizar o plano da salvação, o plano que nos garantirá a certeza de uma eternidade com Ele, de uma eternidade nos céus com Ele, de uma eternidade vivendo e desfrutando da perfeita paz com Ele. Que Deus te abençoe. Deus possa te firmar na fé, te fortalecer. E aqueles que ainda não são cristãos, abra o coração para Jesus, porque Ele, só Ele, unicamente Ele, é o Salvador do mundo. Daqueles que nele crer, daqueles que crendo nele, lhe aguardarão agora para a salvação eterna. Um forte abraço, inscreva-se no nosso canal, dê aí seu joinha e seus comentários também, tá bom? Deus te abençoe, um forte abraço do seu irmão e amigo Austin Souza aqui do canal Edificando Vidas. Um forte abraço e com Deus. Até a próxima.